No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Pessoal, todo mundo muito bem-vindo à Rádio de Bolso. Hoje é terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Eu sou o Djair Galvão e esses são os principais destaques do seu Rádio de Bolso desta terça-feira. O assunto: política na América Latina, mais um país aqui da região em crise política. Desta vez é a Guatemala, localizado aqui na América Central. Após um cerco judicial promovido pelo Ministério Público daquele país, o candidato social-democrata Bernardo Arévalo tomou posse no cargo de presidente no dia de ontem, segunda-feira. E olha que ele só foi empossado depois que a Suprema Corte lá da Guatemala, daquele país equivalente ao nosso STF, emitiu uma ordem ao Congresso para que o empossasse sob o risco de prisão daqueles que contrariassem a medida. Então, a posse dele, na verdade, do Bernardo, não encerra a disputa política, a crise política local, pois envolve conservadores ligados à ex-presidente Sandra Torres e setores do Ministério Público Eleitoral, do Ministério Público daquele país, que tem atribuições muito parecidas com o nosso MP eleitoral. O presidente empossado, é bom lembrar, ele tem uma base política pequena no Congresso da Guatemala e sabe que terá que ter muito jogo de cintura para governar e principalmente se manter no poder. O país vive uma crise política, não é de agora, já há algum tempo, aquele aceno de setores militares de darem novamente golpe, enfim, essa coisa que a América Latina já conhece, Muito bem, então essa parte da Guatemala, e eu vou lembrando que o outro país em crise que eu fiz referência e que venho falando nesses dias é o Equador, aqui perto do Brasil, Eu já comentei aqui semana passada, segue em crise, sem solução, com agravamento das questões na área de segurança pública, os problemas aqui relatados no seu Rádio de Bolso, de vez em quando aqui nas questões da América Latina. A gente também foca no Brasil sempre que tem alguma crise. O segundo assunto de hoje é um caso triste que escancara a falta de condições de cumprimento de pena na penitenciária feminina daqui de São Paulo, do estado de São Paulo, que é localizada na capital, no antigo Carandiru, no antigo presídio do Carandiru. O relatório foi divulgado pela TV Globo e pelo portal G1, é da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, um órgão fundamental para a garantia dos direitos, principalmente daqueles que não têm acesso à justiça. Segundo o relatório da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, um bebê nasceu dentro de uma privada da cela da mãe. Esse assunto foi colocado em primeira mão pelo portal G1 e TV Globo de São Paulo. Veja só, um bebê nasceu dentro de uma privada na cela da mãe, mostra um descaso total. Este relatório também traz denúncias que vão da fome e a falta de assistência médica adequada, inclusive para gestantes. Um retrato do sistema carcerário brasileiro. Bom, o terceiro assunto de hoje tem a ver um pouco com a questão aí dos mercados, principalmente na área comercial. A gente ouve muito falar assim, o mercado se autorregula, tem a concorrência e tal. Tem um caso aqui, de hoje, inclusive, desta terça-feira, ele foi trazido pelo jornalista Chico Sá, um jornalista experiente que está no ICL Notícias atualmente, ele trabalhou na Folha, em vários veículos, e o Chico Sá trouxe no Twitter dele, no antigo Twitter, que hoje se chama X, ele trouxe uma história curiosa que saiu no jornal cearense Diário do Nordeste, de hoje. A matéria diz o seguinte, presta atenção, a gente está falando aqui da história de quem defende concorrência. O título da matéria é: dono de posto com gasolina mais barata do Ceará diz sofrer ameaças, medo de morrer. E vejam só, isso lembra aquele papo sobre defesa da concorrência. Pois é, o cara da cidade cearense de Russas, o dono desse posto, resolveu vender combustíveis abaixo do preço de mercado e disse sofrer ameaças, que viriam supostamente de um cartel que não aceita reduzir margens de lucro. Ele contou ao jornal Diário do Nordeste de Fortaleza,
que consegue vender gasolina por até 70 centavos abaixo da média lá na cidade de Russas. Os preços dos combustíveis, é bom lembrar que no Brasil eles são livres. Você, por exemplo, quem é o dono do posto de combustível, ele pode vender o litro de gasolina por 10, por 20, por 50, por quanto ele quiser. Não tem uma tabela, né? Agora, e quando o dono do posto resolve diminuir um pouco a margem de lucro, que é o que ele alega? Então aí já vem esse problema, né? Então esse é o rolo que está acontecendo na cidade de Russas, trazido aí pelo Chico Sá, que é destaque no Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza. Vamos ver se vão apurar as ameaças ou se vão, na verdade, ver se existe ou não existe um cartel ali em Fortaleza ou no Ceará, né, em cidades do Ceará, que estariam combinando essas pessoas os preços dos combustíveis. Afinal, a concorrência, diz aí a lei de mercado, né, é para ser respeitada, mas nesse caso aqui o povo está ameaçando o dono do posto que pratica preço abaixo da concorrência. Muito bem, vamos encerrar então o nosso Rádio de Bolso, como eu sempre tenho feito. Eu trago aqui uma dica de cinema infantil, um filme que eu vi, adorei, sensacional, uma animação, se chama A Fera do Mar, está na Netflix, é de 2022, mas um filme encantador. Conta a história de uma menina órfã que embarca escondida no navio e vive aventuras com caçadores de baleias liderados por um capitão louco pela ideia de capturar e matar a baleia branca. É uma deliciosa animação, essa na verdade é uma releitura de outro jeito daquele famoso romance Moby Dick, do Herman Melville, a maior obra desse norte-americano, que ele até morreu meio desconhecido, meio no ostracismo, né? O Herman Melville, Moby Dick. Então é uma releitura. A protagonista desta animação, A Fera do Mar, é uma menina negra chamada Maisie, muito determinada e aventureira. A propósito de filmes sobre Moby Dick, tem muitas adaptações, né, ao longo do tempo. Eu vou trazer aqui 2 dicas para quem gosta das adaptações de livro e desses que estão no cinema sobre temas clássicos, né, que já viraram clássicos, como no caso Moby Dick. Então tem um filme de 1956 dirigido pelo John Huston e que tem ninguém menos que o Gregory Peck no papel do capitão Ahab. A obsessão, é bom lembrar, na história Moby Dick, a obsessão do capitão é caçar a baleia branca Moby Dick, que é famosa por afundar navios e tirou parte do corpo do capitão Ahab. Muito bem. Então tem um outro filme que é uma adaptação de Moby Dick, que está também na plataforma Prime Video. Então esse de 1956, que é Moby Dick, com o Gregory Peck, está na plataforma Prime Video. E esse segundo filme, que é uma adaptação também de 2014, está na plataforma Prime Video. Mas tem um terceiro, que é uma adaptação, que é No Coração do Mar, de 2015, que está na Netflix, que também aborda essa questão aí do romance, né, do Herman Melville, Moby Dick. Esses os assuntos do seu Rádio de Bolso desta terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Um grande abraço e até o próximo programa.